Olá, aqui é o pastor Gabriel Sotero. Que bom que você está ouvindo essa mensagem. Abra o seu coração e deixe a palavra de Deus tocar em você. Se inscreva em nosso canal para receber mais mensagens como essas e acione o sininho para ser notificado sempre que houver uma nova publicação. E não se esqueça de dar o seu like e deixar aqui o seu comentário. Isso ajuda muito a impulsionar o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas como você. Te vejo em nossas redes sociais. Amém? Se você puder, abra sua Bíblia já aí, lá em 2 Timóteo 3,16. Enquanto isso, eu quero lembrar você que nós estamos numa campanha de 90 dias de oração. Amém? Repete comigo aí, 90 dias de oração. Eu creio que, eu quero acreditar que você está orando lá na sua casa. Se você não está, reveja lá o seu tempo, reveja suas prioridades, comece a orar na sua casa, amém? Você tem aí a sua lista de oração, nos grupos a gente tem colocado, e nós pedimos que os irmãos orem, pelo menos 1 minuto, por cada propósito que está ali, e você vai estar orando aí pelo menos 15 a 16 minutos, 15 a 20 minutos, pelos propósitos que foram designados aqui para a região estar orando, e nós acrescentamos alguns propósitos da nossa igreja também. E você aproveita e já coloca os seus propósitos aí, para você orar pela sua vida também. Com certeza vai ser um momento proveitoso na sua vida. A oração do justo, ela tem muitos resultados, amém? Mas se você não orar, nada vai acontecer. Coloca mais retorno para mim aqui, por favor, Felipe. Um pouquinho mais. Pode colocar mais na frente também, que a minha voz está bem ruim hoje. Então vamos lá, 2 Timóteo 3,16. Diz assim a palavra de Deus: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber que o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Amém? Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. Nós vamos falar um pouquinho hoje com os irmãos sobre as linguagens de Deus. Como Deus fala com o seu povo, como Deus trabalha para conduzir o seu povo. Eu não sei aqui se você já ouviu alguma vez Deus falar com você diretamente. Você já teve a oportunidade de ser direcionado por Deus de uma forma específica, de receber uma palavra, uma direção específica de Deus, e você teve certeza e convicção de que Deus estava falando com você. Mas se você não teve essa experiência, você precisa dela, porque se você não for conduzido pela presença, pela vontade de Deus, muita coisa vai começar a dar errado na sua vida. Se já não está dando agora, né? Provavelmente você pode estar já passando por vários problemas e dificuldades pela falta do direcionamento de Deus na sua vida. A gente vai ver um pouquinho aqui hoje sobre as maneiras como Deus fala com o seu povo, as maneiras como Deus conversa com a sua igreja, amém? E segundo o texto que nós acabamos de ler, e eu não vou falar muito sobre isso, porque essa questão aqui, ela já é muito conhecida e entendida por todos, sobre a linguagem de Deus através da palavra. Nós lemos o texto de 2 Timóteo e diz que toda palavra, toda escritura, tudo que está aqui, desde o Gênesis até o Apocalipse, foi inspirado por Deus e é útil para o nosso ensino, para a nossa correção, para o nosso crescimento, para nos preparar para fazer a vontade de Deus. Deus fala com o seu povo através da sua palavra, amém? Você já leu a palavra na sua casa, já leu um trecho da palavra na sua casa em algum momento e sentiu que Deus estava falando com você? Alguém já teve essa experiência aqui? Quem teve? Levanta a mão aí. Amém. Essa é a forma mais simples de Deus falar com o seu povo, é através da sua palavra. Quando você lê a palavra e você sente que Deus está falando com você.
Então eu não vou falar muito sobre isso, porque isso é uma coisa que todo mundo conhece, todo mundo já ouviu alguém falar e pregar, ensinar sobre isso. E é algo que a gente constantemente vivencia. Quando a gente vem ao culto, a gente ouve a palavra de Deus, a gente canta louvores que são baseados na palavra de Deus, e Deus fala conosco. Então vamos para a segunda maneira que Deus fala com o seu povo. Eu quero ler com vocês aí, lá em Números, capítulo 12, versículo 6. Já tem água, tá bom? Obrigado. Números 12, 6. Se você, pessoal da mídia aí, se quiser colocando aqui os textos, aí eu não procuro aqui, não vou nem procurar na minha Bíblia aqui, eu vou deixando só ler o que vocês colocarem aí, que é mais fácil. E eu estou com uma mão só para ficar abrindo um monte de texto aqui, vai ficar meio difícil. Então vamos lá, Números 12, 6. Vamos lá? Leia comigo aí se você quiser. E o Senhor lhes disse: ouçam o que vou dizer. Se houver profeta entre vocês, eu, Senhor, me revelarei em visões, falarei com ele em sonhos. Então, a segunda maneira como Deus costuma falar conosco, e essa é uma maneira muito comum de Deus, é através dos sonhos. Sonhos, muitas vezes, não todas, mas muitas vezes, é uma forma com que Deus fala conosco. Deus trata conosco, Deus nos direciona, Deus nos mostra coisas que estão no oculto, através dos sonhos. E é preciso entender quando um sonho é de Deus e quando um sonho não é de Deus. Quando você dormiu de barriga cheia, né? Ou quando realmente Deus está falando com você, né? Tem gente que dorme de barriga cheia e tem pesadelo, acha que é Deus que está dando sonho, né? Eu vou dar alguns sinais para você de que realmente pode ser Deus falando com você. Geralmente quando você tem um sonho e é Deus falando com você, você não consegue esquecer aquele sonho com facilidade. Se você teve um sonho, qualquer sonho, e no outro dia, né, você até fica encucado com aquele sonho. Será que é Deus falando comigo? Será que tem alguma coisa de Deus nesse sonho? Aí você passa o dia inteiro, dorme, acorda no outro dia e já esqueceu o sonho, você nem lembra mais, né? Com certeza não era Deus falando com você. Se você tem um sonho, você passa aquele dia inteiro, fica aquele sonho na sua cabeça, você vai dormir, acorda no outro dia, o sonho está na sua cabeça. Você passa aquele segundo dia inteirinho, vai um monte de coisa, vai para a escola, vai para o trabalho, volta da escola, vai para a igreja, o sonho está na sua cabeça. E aquele negócio fica te incomodando. Geralmente é o Espírito Santo incomodando você, é Deus querendo falar alguma coisa com você através daquele sonho. Você precisa buscar discernimento e revelação, que depois a gente vai falar sobre isso. Então, esse texto aqui de Números está falando que Deus usa profetas, e esses profetas, geralmente Deus fala com eles através de sonhos e de visões. A gente vai tratar um pouco sobre essas duas coisas. Então vamos ver lá. Vamos ler mais alguns textos, depois a gente vai aprofundando aí a questão. Leia comigo em Gênesis 48. Gênesis 48. Depois já pode colocar em Joel 2:28. Gênesis 48, Joel 2:28. Diz assim: e eles responderam: esta noite nós dois tivemos sonhos, mas ninguém sabe nos dizer o que significam. A interpretação dos sonhos vem de Deus, disse José. Contem-me o que vocês sonharam. É interessante como Deus fala com as pessoas através de sonhos, porque Deus não fala com as pessoas através de sonhos só quando elas creem em Deus. Deus fala através de sonhos com pessoas que servem a Deus e com pessoas que não servem a Deus. Esse talvez seja o primeiro nível de quando Deus fala de uma maneira espiritual conosco, quando Deus quer falar conosco de uma maneira mais direta. O primeiro nível seria o nível dos sonhos, onde Deus fala tanto com pessoas que são
que creem nele, que são fiéis, quanto com pessoas que não creem nele. E você vai ver isso na Bíblia em vários momentos. Por exemplo, esse texto, você vai ver dois homens que não criam em Deus, provavelmente, adoravam os deuses pagãos lá do Egito. Pode deixar o texto aí, por favor. E você vai ver que eles estão na prisão lá com José, e eles começam a reclamar que tiveram sonhos e não entendiam aquilo. E José fala para eles: quem é que tem a interpretação dos sonhos? Quem é que revela os sonhos, os segredos? É Deus. Então me conte o sonho que eu vou buscar a direção de Deus, a revelação, eu vou passar para vocês. E é muito interessante isso, porque eles não eram servos de Deus, receberam um sonho que provinha de Deus. O faraó não era um servo de Deus, recebeu um sonho que provinha de Deus. E aquele sonho falava de 7 anos, né, de fartura, dos 7 anos de fome que haveria sobre toda a terra. Nabucodonosor não era um homem de Deus, teve alguns sonhos, né, que eram revelações de Deus, e Daniel foi usado por Deus para interpretar os sonhos do imperador. Houveram outros homens também na Bíblia que não eram homens de Deus, receberam sonhos, né? Cornélio recebeu um sonho, uma visão, e outros receberam, várias pessoas receberam sonhos e eles não eram propriamente pessoas que eram tementes ou que serviam a Deus propriamente dito. Então esse é um nível raso de Deus tentar falar de uma maneira sobrenatural conosco, mas é algo que Ele usa muito. E muitas pessoas às vezes não têm o discernimento, não têm a revelação, não têm a interpretação. Nós vemos aqui nesse texto que esses homens tiveram um sonho, mas eles não tiveram a revelação. Eles tiveram um sonho, mas não tiveram a interpretação. Então são coisas diferentes. Deus muitas vezes fala conosco através de sonhos, através de visões, e algumas vezes Ele já dá naturalmente a interpretação ou a revelação daquele sonho, daquela visão para a gente. Mas geralmente quando essa pessoa não é um homem de Deus, uma mulher de Deus, quando ele não tem intimidade com Deus, muitas vezes ele até recebe um sonho, até recebe talvez em raros casos, mas tem na Bíblia também, de pessoas que nem serviam a Deus, mas tiveram visões. Daqui a pouco você vai ver a diferença entre sonho e visão. Mas eles não receberam revelação, eles não receberam interpretação. Eles precisavam de um homem de Deus ou de uma mulher de Deus que fosse para eles interpretar, revelar aquilo que aquele sonho ou aquela visão queria significar. Então, vamos ver lá Joel 2,28, lê aí o que está escrito, por favor. Então, depois que tiver feito essas coisas, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Né? Então, sonhos e visões são modos que Deus usa para falar conosco. Daqui a pouco eu vou falar sobre uma outra questão aqui, que também é interessante. Abra aí em Daniel 1,17, depois Daniel 2, 27 a 28, por favor. Daniel 1,17, Daniel 2, do 27 ao 28. Então, a gente já viu surgindo nos textos, né? Sonhos, visões, profecia. E a gente vai aprofundar essa questão daqui a pouquinho lá. E nós estamos falando agora de interpretação, né? Vamos ler Daniel? Deus concedeu aos 4 rapazes a aptidão em comum para entender todos os aspectos da literatura e da sabedoria. E a Daniel concedeu a capacidade especial de interpretar sonhos e visões. Repete comigo aí. A Daniel concedeu a capacidade especial de interpretar sonhos e visões. Vamos ler agora Daniel 2, 27 a 28. Então vamos lá. Daniel respondeu: não existem sábios, encantadores, magos, nem adivinhos capazes de revelar o segredo do rei. 28. Mas há um Deus dos céus que revela segredos, e ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá no futuro. Agora lhe direi qual foi o sonho e as visões que o rei teve enquanto estava deitado em sua cama. Então preste atenção.
Daniel recebeu de Deus um dom especial de interpretar, né, de ter a revelação dos sonhos, das visões. Ele sabia interpretar. Deus deu esse dom, essa capacidade a ele. E mais interessante ainda que, se eu não me engano, eu não me lembro agora exato, mas eu acho que foi nessa passagem, que Nabucodonosor, ele não queria saber apenas o significado dos sonhos dele, ele queria saber também o que ele tinha sonhado. Não é isso? E Deus é tão tremendo que a mesma mensagem que ele deu para Nabucodonosor, ele fez Daniel sonhar, né? Ou deu em visão para ele, e ele sabia exatamente tudo que o Nabucodonosor tinha sonhado na sua cama, no seu quarto. Para você ver como que Deus é tremendo nas suas linguagens, como ele fala com o seu povo. Então preste atenção. Sonho é uma coisa, visão é outra coisa, revelação é outra coisa. Então, toda revelação é um entendimento da linguagem de Deus, um entendimento da mensagem de Deus. Tem gente que recebe uma profecia, mas ele não tem revelação. Ele recebe uma profecia, mas não tem interpretação. Então assim, ele recebeu a profecia, mas ele não sabe fazer o que com ela. Ele não sabe o que fazer, ele não sabe interpretar aquilo para a vida dele, porque ele não tem revelação. Tem gente que recebe um sonho de Deus, mas ele não tem revelação. E ele não entende nada do que aquele sonho quer dizer, e nem o que Deus está alertando ele naquele sonho. Tem gente que tem uma visão. E o que é a visão? A visão é quando Deus te mostra algo acordado. Não é sonho, não é dormindo. O sonho você tem quando você está dormindo, né? Deus aparece a você em sonho ou te mostra alguma coisa em sonho. Agora, a visão, você está acordado. A visão ela pode ser de duas maneiras. Você pode estar acordado de olhos fechados, orando, por exemplo. Enquanto você está orando, Deus te dá uma visão de olhos fechados, né? Você está acordado, mas toda vez que você fecha os olhos, você vê algo que Deus está te revelando, te mostrando. Ou pode ser, né, uma visão de olhos abertos, em que você está de olhos abertos e você vê aquilo que Deus está colocando diante dos seus olhos, como se você fosse levado a um outro lugar naquele momento, e você está enxergando aquilo de maneira visível mesmo, com olhos abertos, tá? Essa é a visão. Então a gente vai ver alguns versículos aqui sobre visão. Ainda que você tenha tido um sonho, uma profecia ou uma visão, se você não tiver revelação, não serve de nada. Deu para entender? Então, às vezes você tem um sonho e você não entende nada. Você tem que buscar revelação. Senhor, me revela o que significa isso. Senhor, me dá a capacidade de interpretar o que significa isso. Mostra para mim o que o Senhor quer falar comigo através desse sonho. Quando a gente tem uma visão, a mesma coisa. Espírito Santo de Deus, mostra para mim, me revela o que essa visão significa. O que essa visão quer me passar, me ensinar, me direcionar. Quando você recebe uma profecia, né, Deus usa um profeta para falar com você. Você tem que pedir ao Senhor: Senhor, o que eu devo fazer com essa profecia? Qual é o direcionamento que eu devo tomar? Como eu devo agir agora, a partir do momento que eu recebi essa palavra? Amém? Se você não buscar a revelação, isso não vai servir de nada, essa mensagem que você recebeu de Deus. Quando você vê lá o caso de Gênesis, de José, a gente leu aqui um pouquinho da história. O faraó recebeu lá o sonho, não sabia o que fazer, não sabia como agir. Foi trazido José até ele. José revelou para ele o significado do sonho, mas mesmo através do significado revelado por José, ele ainda não sabia o que fazer. Quem lembra disso? Então ele pergunta para José: o que farei diante de tudo isso que nós acabamos de ouvir, né? O que eu tenho que fazer? E aí José revela para ele o que ele tinha que fazer. Agora você vai, né, durante os próximos 7 anos de fartura, você vai separar 20% de tudo que é produzido no seu reino. E assim, essa foi toda a orientação para ele. Aí o faraó falou assim: ó, como é que eu posso, como é que eu vou fazer tudo isso se eu não tiver um homem como você, né, que tem o Espírito de Deus? Colocou José lá como o maior responsável por tudo ali no Egito, né, para que colocasse aquele projeto em prática. Quando Deus te dá um sonho, te dá uma visão, te dá uma profecia, Ele espera que você reaja, que você tome uma atitude, né,
de acordo com aquilo que ele está orientando. Se você não tiver revelação de Deus, você não vai saber como se conduzir diante daquilo que Deus está mostrando. Então, continua aí, ó. Vamos ver então Mateus 1, do 20 a 21. Vamos lá? Mateus 1, do 20 a 21. O anúncio do nascimento de Jesus. Depois a gente vai para Mateus 27, 19. Eu quero só ir passando alguns textos aqui para você. Mateus 1, 20 e 21. Enquanto ele pensava nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Ela terá um filho, você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. José estava confuso, não sabia o que fazer. Recebo Maria ou não recebo Maria? Ele era noivo, não estava casado ainda. Eu concluo meu casamento com ela ou abandono ela? E aí Deus aparece a ele em sonho através daquele anjo, fala com ele, e então agora ele já sabe o que fazer. Agora ele já sabe que atitude tomar. Ele precisa receber Maria. Há um direcionamento de Deus para ele através do sonho. Quando Jesus começa a ser perseguido na infância ainda por Herodes manda matar todas as crianças até 2 anos de idade em todo o reino lá, etc. José recebe outra orientação em sonho. Olha, estão querendo matar o menino, vá para o Egito e tal, e lá eu vou cuidar de vocês. Quando chegar o tempo certo eu vou trazer vocês de volta. José, mais uma vez, ele obedece aquilo que ele recebeu no sonho e ele cumpre aquilo que Deus pediu para ele fazer. E aí ele é protegido, Jesus é protegido, Maria é protegida pela palavra que Deus enviou a ele em sonho. Próximo aí, Mateus 27, 19. Mateus 27, 19 diz o quê? Fala sobre a esposa de Pilatos e o sonho que ela teve. Nesse momento, quando Pilatos estava sentado no tribunal, sua esposa lhe mandou o seguinte recado: deixe esse homem inocente em paz. Na noite passada eu tive um sonho a respeito dele, fiquei muito perturbado. Ou seja, Jesus estava ali sendo julgado para ser condenado à cruz. A esposa de Pilatos, que era o governador, teve um sonho com Jesus. Ficou a noite inteira perturbada pelo sonho que ela teve. E ela foi lá falar com o marido: olha, não faça mal a esse homem, porque a noite inteira eu fiquei sendo perturbado no meu sonho por causa dele. Ou seja, sempre que Deus nos traz um sonho perturbador, que fica nos incomodando, geralmente é Deus falando conosco. E Ele espera uma atitude com respeito àquele sonho que a gente teve, ou aquela visão que foi nos dada. Mas hoje em dia eu vejo que os cristãos, os crentes, estão ignorando essa maneira de Deus falar com eles. Eles ignoram o que Deus está dizendo. Ah, foi só um sonho. Muitas vezes Deus está esperando uma atitude sua para com aquele sonho que Ele te deu, mas você ignora, você não faz pouco caso. As pessoas da Bíblia, elas não faziam pouco caso de sonhos que eles recebiam, não faziam pouco caso, eles obedeciam. Hoje a gente faz pouco caso. Em vez de você pedir a revelação de Deus e estar clamando em oração pela revelação de Deus, para que você entenda o sonho, entenda a visão e faça algo, não, você deixa para lá. Ah, eu tive um sonho, não entendi nada, e deixa para lá. Para você ver o quanto nós estamos levando, a mensagem de Deus de uma maneira sem importância. Isso é sério. Olha aí, outro exemplo. Atos 9, do 10 a 12. Vamos ver aí, Atos 9, do 10 a 12. Depois Atos 16, 9. Depois Atos 9, 16. Atos 10, do 9 a 16. A gente vai ver algumas visões aí. Atos 9, do 10 a 12, diz assim: havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Olha só, aqui Ananias não recebeu um sonho, recebeu o quê? Uma visão. Então ele estava acordado. Ananias,
Sim, Senhor, respondeu ele. Próximo versículo. O Senhor disse: vá à rua direita, à casa de Judas. Ao chegar, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando nesse momento. Continue. Mostrei-lhe numa visão o homem chamado Ananias, chegando e impondo as mãos sobre ele, para que voltasse a enxergar. Continua. Ananias, porém, respondeu: Senhor, ouvi muita gente falar das coisas horríveis que esse homem vem fazendo ao teu povo santo em Jerusalém. E ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. O Senhor, no entanto, disse: vá, pois Saulo é o instrumento que escolhi para levar a minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. Olha só, Deus traz uma visão a Ananias. Já tinha dado uma visão a Paulo. Deus deu uma visão a Paulo, naquele momento ainda chamado de Saulo, e disse: olha, diz para Saulo uma visão: vai vir um homem aqui, chamado Ananias, vai impor as mãos sobre você, você vai voltar a enxergar. Aí o Espírito de Deus revela a Ananias lá onde ele estava: Ananias, eu enviei uma visão a Saulo, dizendo isso e isso. Você vai a tal lugar, na rua assim, assim, assado, nesse endereço, você vai encontrar esse homem lá, você vai orar por ele e ele vai ser curado. Todo sonho de Deus, toda visão de Deus requer de nós uma resposta, requer de nós uma atitude. Amém? Está vendo aqui que eles tiveram que fazer algo? Tiveram que se mexer. A visão de Paulo, Atos 16, 9. Você vê aqui nessa visão de Ananias, que pode deixar aí na próximo texto já, tá? Que ele teve receio de cumprir aquilo que Deus pediu para ele cumprir na visão. Sim ou não? Ele falou: esse Saulo, ele tem autorização para prender os cristãos. Ou seja, ele pode me fazer mal. Eu vou lá orar por ele, aí eu saio de lá preso, né? E Deus falou assim: obedeça, vá lá e faça o que eu estou pedindo para você fazer. Aí a gente vê aqui a visão de Paulo. Naquela noite, Paulo teve uma visão. Eu coloquei só alguns textos aqui, irmão, mas tem muitos textos na Bíblia, no Novo Testamento e no Antigo, sobre visões e etc. Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia, em pé, lhe suplicava: venha para a Macedônia e ajude-nos. Então decidimos partir de imediato para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar ali as boas novas. Pensa comigo. Deus aparecesse para você hoje numa visão. Você está aqui no culto, né? E no meio do culto, Deus aparece para você uma visão. E fala, e alguém, por exemplo, uma pessoa lá na África, está clamando, gritando: nos ajude, nos ajude, nos ajude, nos ajude. Você ia dar um jeito na outra semana ir lá para a África? E aí? Foi isso que Paulo fez. Paulo teve uma visão, e a visão que ele teve dizia o quê? Que um homem estava clamando, gritando, pedindo misericórdia, lá na Macedônia. Um homem dizendo: ajuda-nos. Então o que ele fez? Eles decidiram naquele momento sair dali e ir para Macedônia, outro país, para poder pregar a palavra, sem saber em qual era a cidade, sem saber qual era a casa, qual era a rua que ele estava chamando. Mas eles entenderam que o Espírito Santo estava enviando eles para algum lugar. E eles obedeceram. Olha só, próxima visão. Visão de Pedro, Atos 10, de 9 a 16. Vamos lá, Atos 10, de 9 a 16. No dia seguinte, quando os mensageiros de Cornélio se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Era cerca do meio-dia. Pedro foi para o terraço, né, sozinho lá no lugar, no segundo andar lá da casa, onde ele estava hospedado, começou a orar. Ele estava com fome, enquanto a refeição era preparada. Meio-dia, né, hora do almoço, ele estava com fome. A refeição estava sendo preparada, ele estava orando. Entrou num êxtase, e o Espírito Santo tomou ele, e viu o céu aberto, e algo semelhante a um grande lençol ser baixado por suas 4 pontas. Continua aí. No lençol havia toda espécie de animais, répteis e aves.
Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. De modo nenhum, Senhor. Olha aí, Pedro não queria obedecer, não. Respondeu Pedro: jamais comi coisa alguma que fosse considerada impura e imprópria. Segundo a lei de Moisés, aqueles animais que apareceram ali não podia comer. Répteis, outros bichos ali, não podia comer aquilo. Segundo a lei de Moisés, é proibido. Você não pode comer cobra, você não pode comer jacaré, você não pode comer tartaruga, você não pode comer lagosta, você não pode comer camarão, nada disso. Segundo a lei de Moisés, não pode. Então, a voz falou novamente: não chame de impuro o que Deus purificou. Continua lá. E a mesma visão se repetiu 3 vezes. Então, subitamente, o lençol foi recolhido ao céu. Pedro vê essa coisa toda acontecer, fica espantado, como se não bastasse, Deus mostra de novo, como se não bastasse, Deus mostra pela 3ª vez. Ou seja, Pedro devia ser muito teimoso, a gente sabe que ele era meio teimoso, né? Então Deus fala com ele uma vez na visão, fala assim: Pedro, eu acho que você não entendeu ainda, mostra de novo. Aí, não, acho que você não entendeu ainda, 3ª vez. Aí chega o pessoal lá na porta: é aqui que está o tal de Pedro? Aí Pedro vai lá e entende que o pessoal está querendo levar ele. Pedro vai com aqueles homens até a casa de Cornélio, em outra cidade, muito distante, para fazer a obra que Deus tinha mandado ele fazer ali. Ou seja, mais uma vez, você está vendo que Deus sempre requer de nós uma atitude, um direcionamento, quando Ele nos dá um sonho, uma visão. Sabe por que muitos crentes hoje não recebem sonhos, não recebem visões? Porque quando você recebeu, você ignorou. Quando Deus falou com você, você deixou passar, não deu, fez pouco caso. Várias vezes talvez Deus já tenha tentado falar com você através de sonhos ou de visões, e você não fez nada a respeito. Deus não vai continuar insistindo com você. Se você não se arrepender e pedir perdão, Deus não vai continuar insistindo com você. Ele vai ficar batendo na porta quantas vezes você não atende. Ele vai falar com você, você faz pouco caso. Ele vai te mostrar um sonho, você não busca a revelação para saber o que Deus está querendo falar com você. Ele vai te dar uma visão, você não busca entender o que aquela visão quer dizer. Por que Ele vai continuar te dando sonhos e visões? Não vai dar. Você precisa entender que Deus está querendo falar algo com você e direcionar a sua vida mais especificamente. Amém? Continua aí. Vamos lá para o texto de Coríntios. 2 Coríntios 12, de 1 a 7. 2 Coríntios 12, de 1 a 7. Vamos ler aqui? É necessário prosseguir com meus motivos de orgulho, mesmo que isso não me sirva de nada. Vou lhes falar agora das visões e revelações que recebi do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao 3º céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, só Deus o sabe. Sim, somente Deus sabe se foi no corpo ou fora do corpo. Mas eu sei que tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas tão maravilhosas que não podem ser expressadas em palavras, coisas que a nenhum homem é permitido relatar. Da experiência desse homem eu teria razão de me orgulhar, mas não o farei. Na verdade, minhas fraquezas são minha única razão de orgulho. Se quisesse me orgulhar, não seria insensato de fazê-lo, pois estaria dizendo a verdade, mas não o farei, pois não quero que ninguém me dê crédito além do que pode ver em minha vida ou ouvir em minha mensagem. Ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas, portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar e impedir qualquer arrogância da minha parte. Em 3 ocasiões supliquei ao Senhor que o removesse, mas Ele disse: minha graça é tudo que você precisa, meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Por isso, aceito com prazer fraquezas e insultos,
privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo, pois quando sou fraco, então é que sou forte. Vocês me obrigaram a agir como insensato. Vocês deveriam me elogiar, pois embora eu nada seja, não sou inferior a esses superapóstolos. Todo esse texto aqui ele está falando porque eles estavam sendo acusados de não ser apóstolos. Por isso que ele está rebatendo isso à igreja, falando: como é que vocês podem dizer que eu não sou apóstolo, sendo que eu fundei a igreja de vocês? Vocês só estão aí porque só creem no evangelho porque eu fui aí pregar para vocês. Como é que eu não sou apóstolo? E aí ele está falando todo esse discurso, já vem do capítulo anterior já. Quando eu estive com vocês, certamente dei provas de que sou apóstolo, pois com grande paciência realizei sinais, maravilhas e milagres entre vocês. A única coisa que não fiz e que faço nas outras igrejas foi me tornar um peso para vocês. Perdoe-me por essa injustiça. Ou seja, não pediu dinheiro para a igreja para sustentar ele, o que ele já tinha feito em outras igrejas. Agora irei visitá-los pela terceira vez e não serei um peso para vocês. Não quero seus bens, quero vocês. Afinal, os filhos não ajuntam riquezas para os pais. Ao contrário, são os pais que ajuntam riquezas para os filhos. Por vocês, de boa vontade, me desgastarei e gastarei tudo que tenho, embora pareça que quanto mais eu os ame, menos vocês me amam. Talvez reconheçam que não fui um peso para vocês, mas pensem que mesmo assim fui astuto e usei de artimanhas para tirar proveito de vocês. Paulo está falando aí de algumas coisas. Ele começa a falar das revelações, e ele fala que ele teve muitas revelações. E ele conta de um homem que teve uma revelação e que foi levado ao terceiro céu. É muito interessante ver, ele cita em outro texto aqui, eu acho que era o texto de 1 Coríntios 14, acho que era esse que eu queria colocar agora. Ele fala, pode colocar no texto aí, sobre profecias, sobre sonhos, sobre visão e sobre outras coisas mais que acontecem, né, no meio da igreja, como isso deve se portar. Mas esse texto aqui também é interessante, como ele disse: olha, eu não vou me gloriar nas visões, revelações, nas coisas que eu recebi de Deus, até porque eu aprendi que só devo me gloriar nas fraquezas. O grande perigo das pessoas que têm sonhos, revelações, visões, profecias, é que às vezes eles se deixam levar pelo orgulho, pela arrogância, pela vaidade, começam a achar que são melhores que os outros, porque eles estão recebendo algo de Deus. E ele fala ali que Deus colocou um espinho na carne dele para que ele não se orgulhasse, para que ele não se envaidecesse. Tem muitas pessoas que Deus usa, às vezes trazendo uma visão, trazendo um sonho, trazendo uma profecia, trazendo uma palavra profética. Aí a pessoa começa a achar agora que ele já é, né, o bambambam, poderosão, porque Deus trouxe uma palavra a ele, né? Tem pessoas na igreja que, porque algumas vezes foram usados por Deus, palavra profética, ou em visão, ou em revelação, já começa até a querer desafiar o pastor da igreja, né? Porque acha que ele é mais importante ou tem mais, né, graça de Deus por conta disso. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Olha só, Deuteronômio 13, de 1 a 4, vai falar sobre isso. Depois eu volto para Coríntios aí. Deuteronômio 13, de 1 a 4 diz assim: surgirão entre vocês profetas ou pessoas que têm sonhos sobre o futuro, e eles prometerão sinais ou milagres. Se os sinais ou milagres preditos acontecerem, e essas pessoas disserem: venham, vamos adorar outros deuses, deuses que até então vocês não conheciam, não deem ouvidos às palavras deles. É um teste do Senhor, grava isso aí, ó. É um teste do Senhor, seu Deus, para ver se vocês o amam de todo o seu coração e de toda a sua alma. Sigam somente o Senhor, seu Deus, e temam a Ele somente. Obedeçam aos seus mandamentos. Esses mandamentos é o que, irmãos? É a palavra. Ouçam a sua voz, sirvam e apeguem-se a Ele. O que está dizendo aqui no Deuteronômio? Se apareceu alguém entre vós que teve um sonho, aí falou o sonho dele se cumpriu. Teve alguém que teve uma visão, aí falou para vocês, a visão se cumpriu. Agora ele começa a querer ensinar para vocês algo que está contrário ao que a minha palavra, os meus mandamentos dizem. É para você seguir essa pessoa? Não.
Tem gente que teve um pouquinho de revelação de alguma coisa, teve um sonho, teve uma visão, teve uma profecia, teve alguma coisa que Deus tocou no coração dele, ele falou, aconteceu, a igreja viu que aquilo ali era real. Agora ele já começa a querer desvirtuar o povo, já começa a querer causar rebelião, confusão, já começa a querer se rebelar contra o pastor da igreja. Se você recebeu um sonho, visão, revelação, etc., você deve continuar obedecendo os mandamentos do Senhor, não desobedecendo. Em nenhum lugar você vê na palavra de Deus, Deus incentivando ou dizendo que Ele aceita a rebelião. Você já viu isso em algum versículo da Bíblia? Não, né? Deus não aceita a rebelião. Então, a gente tem que tomar cuidado. Tem muitas pessoas que começam a receber alguma coisa de Deus, começam a discernir algumas coisas do mundo espiritual, já começam a se achar muito grande. A gente lembra do sonho de Samuel? Samuel era um menino. E sonho não, na verdade Deus falou com ele passo a passo. E chamou Samuel, Samuel. E ele não entendeu. Achou que era Eli que estava falando com ele. Ele foi até Eli. O Senhor me chamou? Ele falou, não te chamei. Volte a dormir. Samuel volta a dormir. Deus fala com ele de novo, Samuel, Samuel. Aí ele corre lá de novo. Eli, sacerdote, o senhor me chamou? Você quer falar comigo? Aí ele disse, não te chamei. Mas ele entendeu. Deus está chamando o menino. É interessante, eu não vou ler todos os textos porque gasta muito tempo, vai estar ali. Eu vou só colocar o versículo aqui, se você quiser anotar, você vê na sua casa depois. 1 Samuel 3:1 diz que o Senhor naquele tempo raramente falava e os sonhos e visões eram escassos. Quase não tinha mais isso naquela época de Samuel. Mas Deus estava falando agora ali e ele entendeu. Ele disse para ele, se Deus te chamar mais uma vez, faz o quê? Diga, eis-me aqui, Senhor, que o teu servo ouve. Samuel ouviu a direção de Deus, Deus falou com ele pessoalmente. E tudo que Deus falou com Samuel detonava com a casa de Eli. Deus falou para Samuel que Eli estava andando no caminho torto, os filhos de Eli estavam andando no caminho torto, que a casa de Eli seria derrubada. Ele falou um monte de coisa para Samuel. Samuel ficou até com medo de revelar aquilo para Eli, mas ele obedeceu. Deus falou que era para ele falar. Eli perguntou para ele, o que Deus falou com você? Ele falou para ele tudinho que Deus tinha dito. Olha, Deus mandou dizer para o Senhor isso. Mas Samuel se rebelou contra Eli? Não. Samuel continuou debaixo da direção, de Eli até que Eli morreu. Quando Eli morreu, Samuel foi colocado no lugar. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é Deus revelar alguma coisa para você, que pode até ser contrária, a alguma autoridade que está sobre você. E você pode até revelar isso para ele, mostrar para ele aquilo que Deus falou, porque às vezes é Deus dando um alerta a ele, Deus mostrando que ele pode mudar aquela situação. Talvez se Eli tomasse uma providência, talvez se Eli corrigisse seus filhos, talvez aquilo tudo poderia não ter acontecido. Não é verdade? Mas isso não significa que Deus quer que você se rebele. Então, muito cuidado com pessoas que dizem ser cheias de Deus e começam a ter sonhos, revelações, profecia e começam a se rebelar contra todo mundo. Cuidado, isso é perigoso. Mas vamos lá para o texto de Coríntios, 1 Coríntios 14. Vamos ver o que a palavra de Deus diz aqui. 1 Coríntios 14, do 3 a 5. 3 a 5 diz o seguinte: mas aquele que profetiza, fortalece, anima e conforta os outros. Quem fala em línguas, fortalece a si mesmo, mas quem profetiza, fortalece toda a igreja. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas gostaria ainda mais que todos vocês profetizassem, pois a profecia é superior a falar em línguas, a menos que alguém interprete o que vocês dizem, para que toda a igreja seja
fortalecido. Ou seja, quando você fala em línguas, você edifica a si mesmo. Quando você fala em línguas e alguém interpreta, isso edifica toda a igreja. Quando você profetiza, você edifica aos outros. Por isso que a profecia, ela é superior ao falar em línguas. Continua, versículo 26 em diante, vamos lá. 26, mesmo capítulo. Pois bem, irmãos, o que fazer então? Quando vocês se reunirem, um cantará, o outro ensinará, o outro revelará, um falará em línguas, o outro interpretará o que for dito. Tudo que for feito, porém, deverá fortalecer a todos. Grava isso aí, volta lá. Olha aqui, ó. Está dizendo mais ou menos aqui, quando a gente se reúne no culto, ou quando a gente se reúne num pequeno grupo, olha, tem alguém que canta, ou seja, tem pessoas que fazem louvor, que adoram a Deus, tem pessoas que ensinam. O que eu estou fazendo aqui, eu estou ensinando. Tem pessoas que ensinam. Tem pessoas que trazem revelação de Deus, uma direção clara, nítida, que Deus quer. Um fala em línguas e o outro interpreta, e assim por diante. Tudo isso faz parte do mover, do agir de Deus para edificar a igreja. Amém? Continua aí, próximo versículo. Não mais que 2 ou 3 devem falar em línguas, devem se pronunciar um de cada vez, e alguém deve interpretar o que disseram. Mas se não houver alguém que possa interpretar, devem permanecer calados na reunião da igreja, falando com Deus em particular. Ou seja, se você está falando em línguas e ninguém interpreta, abaixa o tom e fala só você com Deus, que não é para a igreja toda. Se for, Deus vai levantar um profeta, um intérprete, ou senão ele vai fazer você interpretar. Ou então você deve ficar, né, falando com você mesmo, com Deus. Na sua casa lá você fala, né, em línguas em voz alta, lá do jeito que você quiser, você e Deus. Mas no culto público, a gente só deve falar em línguas, né, em voz alta, geralmente, quando há interpretação. A não ser que seja um mover de Deus muito grande, todo mundo está falando, né? Então aí deixa a igreja livre, todo mundo está, né, se manifestando ali com Deus, né, cheio do Espírito. Mas continua aí. 2 ou 3 profetizem, e os outros avaliem o que foi dito. Alguém está profetizando, trazendo uma palavra profética, sendo usada profecia, avalie o que está sendo dito. Preste atenção, se tiver um caderninho, se tiver um papel, anota o que está sendo dito. Escreve lá, dia tal, Deus usou fulano de tal para falar isso. Anota, porque amanhã você vai esquecer. Mas essa palavra é para direcionar a gente, é para dar um norte para a igreja. Você precisa saber. Anota, pega o celular, anota se tiver um caderninho. Daqui a um mês, vai lá olhar de novo o que Deus falou. Vai lá, dá uma revisada lá. Porque muitas vezes Deus não vai voltar a falar a mesma coisa, ficar insistindo, não. Às vezes Deus tem até misericórdia de nós e continua falando, né? Mas tem vezes que Deus não volta a falar, não. Você tem que olhar lá atrás o que Deus falou e corrigir o que tem que ser corrigido. Amém? Quando Deus trouxe uma palavra de profecia para você específica, às vezes é numa vigília, às vezes é numa consagração, às vezes é num outro momento qualquer, algum irmão chega para você e começa a falar uma profecia para você, anota o que Deus falou, escreve. Deus falou isso. Leva a sério, começa a levar a sério a linguagem de Deus. Se Deus te deu um sonho, leva a sério isso. Se Deus te deu uma visão, leva a sério isso. Se Deus está trazendo uma profecia, leva a sério isso. Se Deus falou com você através de uma palavra bíblica que você leu e Deus está falando especificamente com você, leve a sério isso. Para de brincar. Muitas vezes Deus para de falar conosco porque a gente fica brincando com as coisas que Ele fala. Ele fala e você, bota o dedo no ouvido, deixa para lá, deixa isso para lá. Aí Deus vai parar de falar com você. Não endureçais o vosso coração. Já ouviu esse texto? Se o Espírito de Deus falar com você hoje, né? Não endureçais o vosso coração. Abre o seu coração para o que Deus quer fazer, para o que Deus quer falar, e obedece. Amém? Vamos lá, continua aí. Acabou? Até o 33, tem mais. Se alguém estiver profetizando e outra pessoa receber uma revelação, quem está falando deve se calar. Desse modo, todos que profetizam terão sua vez de falar um depois do outro, para que todos sejam instruídos e encorajados. Então pensa comigo. Deus está levantando uma pessoa aqui em profecia, está falando.
alguém recebeu uma revelação de Deus do que ele está dizendo, né? Vamos dizer, alguém tem uma profecia e, vamos dizer, diz: Deus está mandando dizer, vamos dizer, que tem um céu aberto aqui em cima, né? Pareceu uma coisa assim, assensado e tal, aí ele viu isso e aquilo, e aí ele fala, tá? Lembra lá no primeiro versículo que a gente leu, fala assim: quando eu falo com o profeta, eu falo em sonho, eu falo em visão, né? E tal. Então às vezes Deus dá uma visão ao profeta, ou um sonho, ou uma outra coisa, ele revela aqui. Só que às vezes a revelação profunda daquilo ainda não foi dada. Alguém recebeu. Se ele não se calar, como é que aquela pessoa vai dar aquela revelação? Então ele se cala. Quando ele se cala, alguém que recebeu uma revelação de Deus daquilo ali, ele se levanta. Então ele vai dizer: olha, o Espírito de Deus me revelou que isso significa isso, 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 isso. E o Espírito de Deus quer que a gente faça isso, isso e isso. Ou seja, tudo tem ordem no corpo de Cristo, no reino de Deus. Amém? Deus, ele não é desorganizado. O Espírito de Deus não é desorganizado. Você crê nisso? Sim ou não? Nós precisamos buscar isso de Deus. Aqueles que profetizam têm controle do seu espírito e podem falar um por vez. Muitas vezes há algum problema nisso aqui, porque nós temos duas situações problemáticas. A primeira são aqueles pastores ou líderes que não abrem espaço para Deus falar, através de profecia, de visão, de etc. Isso é um grande problema. Ou seja, a palavra está sendo ministrada, Deus está falando aqui através da palavra, mas o Espírito de Deus também pode querer falar alguma coisa específica através de alguém. Quando alguém está pregando ou ministrando, ele sente a atmosfera mudando, ele sente uma direção de Deus, que Deus quer falar algo específico, e ele dá aquela abertura, ele dá aquela liberdade. Deus levanta um profeta, levanta alguém para falar. Isso é muito saudável para a igreja. Isso é importante acontecer. Quando esse líder ou alguém está pregando ou ministrando não entende isso, não abre esse espaço, às vezes aquela pessoa até volta para casa com a mensagem que ela recebeu e ela não passa para a igreja, porque não foi aberto espaço para ela colocar. O outro problema é quando essa pessoa muitas vezes até atrapalha a pregação que está sendo ministrada para passar algo que o Espírito Santo revelou, ou uma profecia, ou etc. Isso também às vezes é ruim, né? Porque, como foi falado ali, o Espírito do profeta é sujeito ao profeta. Você recebeu a direção de Deus, você recebeu a palavra de Deus, você recebeu uma mensagem a ser transmitida. Aquela mensagem está com você. Você pode passar ela agora, você pode passar ela daqui a 10 minutos, você pode passar ela daqui a 20 minutos, você pode passar ela no final do culto. Sim ou não? Né? A mensagem está com você, sim ou não? E às vezes aquela pessoa não tem muita maturidade e sai atropelando tudo, né? Às vezes está ali na hora da mensagem, que não é a hora ainda. Aí o cara vai, né? Já atropela tudo, e aí aquela mensagem está sendo transmitida também pela palavra, nem consegue ser concluída. E a gente vê esse problema em muitas igrejas. Tem igrejas que tem o primeiro problema, ou seja, quem ministra nunca dá oportunidade de Deus se manifestar através dos profetas e etc. na igreja. E a gente tem aquelas outras igrejas em que profeta o tempo todo falando e ninguém consegue pregar. Já viram essas situações? Temos um problema, né? Ou seja, é preciso a igreja amadurecer ao ponto de que a gente consiga equilibrar essas coisas. Amém? E continuando aí, ó. Eu li o anterior até o final? Li ou não? Então vamos lá, deixa eu ler o anterior então de novo. 31. Desse modo, todos que profetizam terão um vez de falar, um depois do outro, para que todos sejam instruídos e encorajados. 32. Aqueles que profetizam têm controle do seu espírito e podem falar um por vez. Próximo. Pois Deus não é Deus de mas de paz, como em todas as reuniões do povo santo. Então, Deus é um Deus organizado. O Espírito de Deus é organizado. O Espírito de Deus, ele sabe como tratar com o seu povo, e a gente precisa estar nos conduzindo nessa direção, nesse mover de Deus, entendendo como Deus fala. Uma outra maneira como Deus fala é quando ele fala diretamente conosco, pessoalmente, quando ele brada,
A gente consegue ouvir Deus falar audivelmente. Você pode ver isso, por exemplo, em Mateus 17:5. A gente já viu a história aqui agora há pouco de Samuel, onde Deus falou, audivelmente, diretamente com ele. Mateus 17:5, você vai ver outra situação assim, Enquanto ele ainda falava, uma nuvem brilhante os cobriu, e uma voz que vinha da nuvem disse: Este é o meu filho amado, que me dá grande alegria, ouçam. Então, nesse momento aqui, todo mundo que estava lá ouviu Deus falar. Sim ou não? Sim ou não? Vamos ler então o próximo versículo. Os discípulos ficaram aterrorizados e caíram com o rosto em... Está lendo isso aqui? Todo mundo ouviu? Sim ou não? Todo mundo estava lá ouviu. Deus bradou do céu, meu irmão: Esse é o meu filho amado, ouçam o que ele está dizendo. Todo mundo caiu prostrado no chão, morrendo de medo, porque Deus bradou, meu irmão. Às vezes Deus vai falar com você diretamente. Isso vai depender da sua intimidade. Há um processo, há uma progressão. Moisés, Deus falava com ele face a face. Tem um texto lá em Deuteronômio, se eu não me engano, ou em Êxodo, que fala assim, que Deus falava com outros lá através de sonhos, de visões, de revelações. Mas com Moisés, Deus falava com ele face a face, tete a tete. Sabe o que é isso? Isso é tremendo. Agora pensa comigo. Deus te dá um sonho. Aí Deus quer falar com você em sonho. Deus está te ensinando. Deus está no beabá de Deus. Está entendendo? Você está no beabá de Deus. Deus te dá um sonho. Você faz pouco caso do sonho que Deus te deu. Aquele sonho está te incomodando 2 dias, 3 dias, 4 dias. Você não ora pedindo revelação, você não busca orientação do Espírito de Deus, você não clama incessantemente para entender aquilo. Aí passa, você esquece o sonho. Dias depois, um mês depois, Deus dá outro sonho para você, está te incomodando. Você faz a mesma coisa. Você vai avançar? Não. Deus vai continuar insistindo com você? Não. Agora, quando você recebe o sonho, você busca entender o sonho, você busca a revelação do sonho, e você entende o que Deus quer, você age, aí Deus continua te dando sonhos. Depois de um tempo, você evolui. Deus começa a te dar visões. Depois de um tempo, você evolui. Deus começa a enviar profetas, ou te dar profecias. Depois de um tempo, você evolui. Quando você vê, Deus está falando com você diretamente. Você começa a ouvir a voz de Deus. Às vezes você ouve a voz de Deus dentro da sua mente. Às vezes você ouve a voz de Deus e está falando fora da sua mente, como se ele estivesse do seu lado. Você vai desenvolvendo a linguagem de Deus. Você vai entendendo a linguagem de Deus. Você vai caminhando com Deus. Se você não entender isso daqui, você não vai conseguir entender o que Deus quer de você. Quando você entende que uma vida guiada pelo Espírito de Deus, uma vida conduzida pelo Espírito de Deus, que esse é o propósito que muitas vezes Paulo fala na palavra, é ser de cheios, ser de guiados pelo Espírito de Deus. É o alvo de todo cristão, é o foco que nós temos que ter, ser guiados, conduzidos pelo Espírito de Deus. E para isso a gente tem que entender a linguagem de Deus, para isso a gente tem que obedecer a linguagem de Deus. Você não vai fazer isso. Se você não compreender tudo isso aqui, se você não caminhar nisso daqui, não progredir nisso daqui, você nunca vai ser guiado pelo Espírito de Deus. Porque Deus não vai ficar falando com você a vida inteira, você fechando os ouvidos para Ele. Ele vai falando, você não ouve. Seu coração é duro, ou você é desobediente. Que você ouve, entende e desobedece. Ou seja, para que Deus vai continuar perdendo tempo com você? Não. Quando você não se arrepender, se tornar humilde a ponto de obedecer o que Deus está mandando fazer, sem ficar questionando, Deus vai parar de falar com você. Então é preciso obedecer. Obedecer. Tem muitas vezes que Deus já levantou
profetas aqui nesse lugar. Muitas vezes Deus já revelou sonhos e visões aqui nesse lugar. Eu percebo, muitas vezes Deus fala conosco através da palavra. Muitas vezes Deus coloca várias outras situações e meios, tentando nos conduzir para o lugar que Ele quer nos conduzir como igreja. Eu percebo quanto que os crentes aqui, quanto os irmãos muitas vezes ignoram o que Deus está falando. Entra por um ouvido, sai pelo outro. Entra pelo ouvido, sai pelo outro. Deus continua insistindo. Deus continua falando: ei, vamos lá, vamos mudar. Deus continua dizendo: ei, estou vendo vocês com as vestes sujas. Deus continua dizendo: estou vendo vocês como um exército de esqueletos mortos. Estou vendo vocês assim, assim, assado. Se corrija, isso, aquilo. E eu não estou vendo as pessoas mudando. Eu estou vendo as pessoas se corrigindo. Não estou vendo as pessoas tomando atitude. Não estou vendo as pessoas tentando obedecer aquilo que Deus tem falado. De duas uma: ou Deus vai parar de falar conosco, ou Deus vai enviar o seu juízo sobre nós. É isso que acontece quando a gente ignora a voz de Deus. Ou Deus para de falar conosco, ou Deus envia juízo sobre nós. Quando Ele envia juízo sobre nós, é melhor do que quando Ele envia o silêncio. Quando Ele envia juízo, Ele te traz de volta. Quando Ele te deixa à mercê da sua própria vontade, já era. Sabia disso? Quando Ele envia juízo, Ele ainda está te dando a oportunidade de se arrepender. Quando Ele envia correção, Ele ainda está te dando a oportunidade de se arrepender. Quando Ele te deixa à sua própria mercê, fazer exatamente o que você quer e não falar mais nada, aí é sério. Se você ler Romanos 1, você vai ver isso. O Senhor os deixou à sua própria sorte, os entregou aos seus próprios prazeres e vontades, porque eles quiseram adorar os ídolos. E a partir daí, o que eles fizeram? Se tornaram homossexuais. Começaram a trocar o seu próprio sexo, começaram a ter relações bizarras com outros homens. As mulheres trocaram o seu desejo sexual natural por outras mulheres. Começaram a fazer torpezas entre eles. É isso que Romanos diz. Por que Deus permitiu que tudo isso acontecesse? Porque Deus nos entregou a própria sorte. Ou seja, quando a gente insiste muito em não ouvir o que Deus quer falar, e não entender a linguagem de Deus, Deus nos entrega a própria sorte. Isso é terrível. Quando Deus nos entrega a própria sorte, fala assim: então tá bom, faz o que você quer da sua vida. Aí complica. Aí a coisa ficou séria. Então, ouça a palavra do Espírito Santo de Deus para você hoje. Se você tem ouvido Deus falar, de alguma forma, Deus está tentando falar com você, se comunicar com você, você não tem levado isso a sério, começa a levar isso a sério agora. Começa a procurar entender a revelação do que Deus quer falar. Começa a obedecer o que Deus quer de você. Segundo, se você já há muito tempo não ouve Deus falar, de nenhuma maneira, nem pela palavra, nem através de sonho, nem através de visão, nem através de profecia, nem fala com você pessoalmente, então está séria a coisa. É melhor você se arrepender. Veja onde você caiu. Veja onde você caiu. Arrependa-se dos seus maus caminhos e peça misericórdia de Deus. Senhor, me dê misericórdia de mim. Volta a falar comigo, Senhor. Não me deixe sem ouvir a tua voz. Não me deixe sem ouvir o teu direcionamento. Não me deixe sem ser guiado pelo teu Espírito Santo. Abre os meus ouvidos espirituais. Abre os meus olhos espirituais. Abra o meu coração. Abra a minha mente, para que eu possa entender o que o Senhor quer de mim. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé. Eu espero que você entenda o que Deus está falando com você nessa noite. Eu queria ler mais alguns outros textos aqui, mas o tempo não nos deixa. Mas que Deus possa estar trabalhando no seu interior, para que, em nome de Jesus, você volte a ouvir a voz de Deus. Você volte a entender o que Deus quer falar com você. Você volte a ter experiências
pessoais com Deus, experiências de direcionamento do Espírito Santo de Deus para a sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Coloca a mão no seu coração, eu quero orar com você. Em nome de Jesus.